Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer a segunda parte sobre o tema rescisão de contrato. Bom, hoje eu vou aprofundar mais sobre a dispensa sem justa causa por iniciativa do patrão ou empregador. Vou falar sobre a demissão, a própria justa causa, por prazo determinado e também por força maior, que foram os tipos de extinção de contrato que eu não consegui aprofundar no primeiro vídeo. A primeira delas, como eu disse agora há pouco, é a dispensa sem justa causa por iniciativa do patrão. É quando o empregador, o patrão, não tem o interesse de continuar com esse contrato e também não tem nenhuma vedação, nenhuma proibição legal. Nesse tipo de contrato, o empregado ele tem todos os direitos, que são salário, férias, 13º, e quando eu digo esses dois últimos, inclui 1/3 de férias e as proporcionais, também o 13º. Seguro-desemprego, a multa de 40% sobre o total dos depósitos do FGTS que são feitos mensalmente pelo patrão, além do saque desse valor total, e também os adicionais, aviso prévio. E aqui no aviso prévio eu vou abrir um pequeno parênteses e dou uma complementada quando eu falar de demissão. Vocês vão entender por quê. Porque o aviso prévio, eles são os 30 dias no caso, e também uma indenização por 3 dias de salário por anos trabalhados. Muitos patrões, empregadores, eles acham que quando o empregado ele vai cumprir o aviso, ele tem que cumprir também o tempo determinado por esses 3 dias. E não, na verdade, o correto, inclusive já saiu até uma orientação do extinto Ministério do Trabalho nesse sentido, dizendo que essa indenização é do empregado, então ele só tem que trabalhar os 30 dias, o restante ele recebe. Enfim, e também em caso de prêmio, gratificação, ele também tem direito nesse tipo de rescisão. Agora vamos para a demissão. A demissão é, no caso, uma comunicação que tem que ser feita através de uma carta feita de próprio punho, com a letra do empregado. No caso, se ele for analfabeto, é essencial que tenha a digital dele nessa carta. Então, essa carta é um requisito essencial para poder dar validade a esse pedido. E aí, ele fazendo a comunicação, ele acaba perdendo o direito do seguro-desemprego, o saque do fundo de garantia, aquele valor total, e também da multa dos 40% sobre esse saldo do fundo de garantia. Agora vamos para a justa causa. A justa causa ela vai demandar um pouco de tempo. E eu ia esquecendo também sobre a complementação dessa indenização de 3 dias. Como eu disse anteriormente, quando o empregado ele comunica a demissão, ele é descontado do aviso prévio se ele não trabalha. É igual o mesmo pensamento quando o patrão ele precisa pagar esse aviso, que é o indenizado. Nesses 3 dias, o empregado, mesmo ele comunicando a demissão, o correto é não efetuar o pagamento além dos 30 dias. Então, ele desconta os 30 dias e paga esses 3 dias de salários por tempo, 1 ano trabalhado, né? Cada 1 ano são 3 dias. E agora vamos para a justa causa. Como eu disse antes, a justa causa ela vai demandar um pouco mais de tempo, porque ela é um tipo de extinção de contrato que é muito delicado no direito. Outra coisa que eu também ia esquecendo. Tá maravilhoso hoje. Tanto a demissão quanto a dispensa por iniciativa do patrão, elas estão previstas no artigo 477 da nossa legislação trabalhista, que é a CLT. A justa causa, ela pode ser feita tanto por parte das condutas do empregado, quanto das condutas do patrão. Então, as condutas do empregado, elas estão previstas no artigo 482 da CLT e do patrão no artigo 483 da nossa legislação trabalhista. Essas condutas, elas são
proibidas pelo direito do trabalho. Mas a justa causa, você não pode simplesmente, peguei aqui, eu vi que o meu empregado fez esse tipo de conduta, então eu vou aplicar a justa causa. Não, não é assim. Eu vou trazer alguns exemplos sobre questões de condutas primeiro do empregado, para depois a gente ir pro patrão. A do empregado, ele pode, por exemplo, dar margem ao seu patrão aplicar a justa causa quando ele tem uma embriaguez excessiva dentro do seu contrato de trabalho. Mas, nesse caso, tem que ter cuidado, porque a gente sabe que a embriaguez, ela também é um vício, ele é uma doença. Então, a empresa ela precisa dar esse suporte para esse tratamento. Caso, assim, o empregado permaneça com esse tipo de conduta, aí primeiro você aplica a advertência, que são para aquelas condutas consideradas primárias ou mais leves. Depois a suspensão, que são as condutas um pouco mais graves, e aí o empregado ele deixa de receber aqueles dias, mas a suspensão ela não pode ultrapassar 30 dias. E também depois você aplicar a justa causa. Mas é necessário que você faça uma investigação, uma auditoria, uma sindicância, tá? E aí, através de uma comissão interna da sua empresa, ou através de um profissional contratado, ou até mesmo você buscando, dependendo da gravidade, a delegacia, tá? Então é mais ou menos isso que acontece na justa causa, que são os casos, são os requisitos essenciais. Além disso, eu vou trazer outro exemplo, para poder ficar mais claro a questão da advertência, suspensão e justa causa. A gente sabe que agora, a gente saindo retomando as atividades dentro da pandemia, é essencial a utilização de máscara, né? Então, você pode virar para o seu empregado e todos os seus empregados, na verdade, comunicar a importância do uso da máscara. Aí, aquele empregado, ele não quer usar e você vai e comunica a ele verbalmente, que já é caracterizada a advertência. Ele insiste, ele não usa. Você vai e faz uma advertência por escrito para esse empregado e comunica a todos eles, obviamente sem expor esse empregado, que é obrigatório o uso da máscara, porque é uma questão de saúde pública. Apesar de alguns estados, inclusive o meu, estarem com tudo praticamente liberado. Vai ficar tocando o telefone porque eu não sou obrigada a atender. Então, continuando, quando você faz essa comunicação, tanto escrita quanto para todos os empregados, não expondo esse empregado que cometeu a conduta ilícita, e ele continua, aí você aplica a suspensão por 10 dias, e ele fica sem esses 10 dias de salário. E mesmo assim ele continua com a conduta, então você pode aplicar depois disso a justa causa, porque você está investigando, você está fazendo todo um processo administrativo para poder aplicar essa justa causa, e ela vai ser legal porque é questão de saúde pública. Então é só para vocês entenderem. Nesse tipo de término de contrato, o que o empregado recebe são salário, férias, 1/3 e o fundo de garantia dessa rescisão. Por quê? Não só na justa causa como nas outras, na rescisão, no término de contrato, você tem valores que dão margem para o pagamento dos 8% do fundo de garantia. Esse 8%, ele é sobre salário, as verbas essenciais. Então, ele não vai ter direito ao saque do fundo de garantia e nem a multa dos 40%, mas ele faz jus, ele tem direito a esse pagamento do fundo de garantia sobre o término de contrato. Há outro aspecto também que é importante a gente falar aqui, eu trazer para vocês, é sobre os requisitos da justa causa. Como eu disse, a justa causa ela não é aplicada livremente. Então, a conduta ela tem que ser, e a penalidade correspondente, ela tem que ser imediata,
praticou a conduta, você aplica a penalidade. Ela não pode ser aplicada mais de 2 vezes, uma vez só. Ela não pode ser discriminatória, ou seja, você aplicar uma determinada advertência para um empregado e ele praticar uma conduta, e para o outro que praticou a mesma conduta, o mesmo ato ilícito, você querer aplicar uma suspensão. Isso não pode, é vedado. Ela tem que ser proporcional, ou seja, de acordo com a gravidade você aplica aquele tipo de punição. E aí casa muito com a questão dos níveis, né, da gravidade. Além disso, não pode ter perdão ou tácito, quando você deixa de aplicar imediatamente a conduta, isso caracteriza um perdão para o direito do trabalho, ou explícito, você vira e fala, ó, meu camarada, eu não, ou fulana, não vou praticar nenhum tipo de penalidade por conta dessa sua conduta, mas se você voltar a praticar, eu vou te punir. Então, isso é um perdão explícito. E tem que ter uma ligação entre a conduta e a penalidade. Eu acho que eu falei todos para vocês. Falei. Então, gente, é mais ou menos isso. E quando for uma conduta proibida para o patrão, por exemplo, ele vai cair no artigo 483 da CLT, como eu disse, que é a nossa legislação trabalhista, como eu disse no primeiro caso. E aí a gente vai ter a famosa rescisão indireta. Por quê? Porque a gente precisa do judiciário para poder fazer esse término de contrato, e o empregado ele recebe como se o patrão estivesse dispensando ele. Então, nesse tipo de rescisão, de término de contrato, a gente tem, por exemplo, quando o patrão ele fere a honra, né, o valor desse empregado ou da sua família. Isso é muito comum no caso do assédio moral e assédio sexual. Eu vou trazer esses 2 tipos de vídeos aqui para vocês futuramente. Ou quando ele exige um serviço que é excessivo para esse empregado e não está previsto no contrato, isso também dá margem para rescisão indireta. Além disso, a gente tem o término, a extinção do contrato por prazo determinado. Então, a gente sabe nesse tipo de extinção quando que vai terminar. Mas a gente precisa estar atento, porque tanto no artigo 479 da legislação trabalhista, que é a CLT, e o artigo 481, eles prevêem uma indenização pelo tempo restante se esse término for antecipado. Ou seja, vamos supor que eu tenho um contrato de experiência de 45 dias mais renováveis por mais 45, né? Tenho mais 45 dias de contrato. E no 46º dia, né, no 46, eu viro para o meu patrão e falo que eu não quero mais continuar trabalhando. Eu, Priscila, tenho que pagar, é descontado, o restante desse contrato. Se for o meu patrão, ele que vai ter que me indenizar. É mais ou menos isso. E o 481 da legislação trabalhista, ele fala que é preciso ter uma cláusula assecuratória. O que seria esse nome bonito de se ouvir, né? Até de se falar. Nada mais é aquela cláusula no contrato, seja ele por prazo determinado ou até de experiência, dizendo: se terminar o contrato antes do tempo estipulado, tanto o empregador quanto o empregado, patrão ou empregado, vão ter que indenizar um ou outro de acordo com quem tiver a iniciativa. É mais ou menos isso. E por fim, a gente chega na força maior. Nesse tipo de término de contrato, ele está previsto no artigo 501 da CLT. E esse é aquele que eu não consegui falar de jeito nenhum no primeiro vídeo, catástrofe. Que eu tentei e não saiu. Mas que são aquelas situações, aqueles casos alheios ao contrato de trabalho ou às vontades tanto do patrão, empregador e do empregado. A gente tem muito como exemplo os fenômenos da natureza.
E também a questão da pandemia, que é o momento que a gente está vivendo. Por mais que alguns estados, como o meu, que é o Rio, estejam voltando à normalidade, a pandemia ela ainda não acabou, porque não saiu ainda a vacina, né? Não foi feita. Quer dizer, foi feita, mas está em fase de teste. Enfim, para alguns estudiosos, julgadores, esse tipo de rescisão, quando ele é da força maior, o empregado ele recebe o salário, férias, ele consegue sacar o saldo do fundo de garantia e os outros direitos eles caem pela metade, inclusive a multa dos 40% sobre o FGTS. Quando a gente entende que não é a força maior, como tem alguns estudiosos e doutrinadores, a gente estipula que essa rescisão ela vai ser aquela primeira lá que eu disse, quando é por iniciativa do patrão, e aí abraça todos os direitos previstos. E também a gente pode incluir como responsável por aquilo que a empresa não pagar, porque a gente sabe que tem muita empresa que ela não está aguentando essa crise que a gente está vivendo e estão fechando as portas. O Estado, o município e o governo, que a gente chama o famoso facto príncipe ou fato do príncipe. Esse nome bonito é só para poder caracterizar a responsabilidade do Estado, do município e do governo. Então existe essa divergência. E aí, quando tiver um consenso, eu trago aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, que ele ajude você de alguma forma. Eu já vou abrir a enquete lá no meu Instagram, no meu Face, então não deixe também de seguir lá. É só vocês irem no perfil do canal aqui e clicar nos ícones. Não deixem também de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem a notificação dos vídeos que eu trouxer aqui no YouTube também, e não só lá no Facebook e no Instagram. Então é isso, eu desejo um ótimo final de terça-feira para vocês e um forte abraço. Até a próxima!